O texto sagrado diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Verso 14. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Pai, pedimos graça e favor do alto, pedimos que o Teu Espírito não apenas abra a nossa capacidade de entendimento, nos levando além daquilo que é natural, racional, humano, para aquele lugar de perspectiva e entendimento espiritual, mas nós oramos que a Tua Palavra trabalhe em nós, que ela produza resposta de fé, que ela produza entendimento e alinhamento prático e que ela de fato possa produzir na nossa vida aquilo que o Senhor tem planejado, desejado realizar em cada um de nós. Nós oramos por isso e te agradecemos desde já, certos de que o Senhor fará algo, em nome de Jesus. Bom, o apóstolo Pedro está falando a respeito de uma promessa que nós temos. Essa promessa é sustentada desde o Antigo Testamento, né? E quando ele diz, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, ele está fazendo uma referência a Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Também no Salmo 60, em Isaías 66, 22, no finalzinho já do livro, Deus diz, porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim também estão diante de mim a posteridade e o nome de vocês. Isso é tomado como uma promessa. E Deus só tem uma razão para fazer novos céus e nova terra. E diz, eu vou acabar com essa daqui. A Bíblia nos mostra que um dia, depois do dilúvio, Deus prometeu que não ia mais destruir a terra com água. Mas a Bíblia diz que os elementos ardendo se desfarão. Nós não sabemos exatamente como será, mas a Bíblia diz que esses céus e essa terra estão sendo entesourados, guardados para o fogo. Verso 7. Né? A Bíblia diz, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. O apóstolo Pedro fala isso dentro do contexto do dilúvio. Né? Ele diz, verso 5, de 2 de Pedro 3, acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Eu sei que tem uns crentes que eles têm medo de ler o Apocalipse, alguns têm preconceito, outros simplesmente dizem, não, pastor, é só porque eu não entendo mesmo. Outros pensam, se eu deitar no chão e fingir de morto, talvez dê mais resultado que ficar imaginando tudo sendo destruído. Mas a Bíblia fala de um juízo que virá. Fala do desfecho da redenção. E a redenção não é só para o homem, ela é para toda a criação. Então Deus vai resetar toda a estrutura da natureza e da terra no formato como eu e você conhecemos hoje. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que no meio de toda essa conversa, o apóstolo Pedro, dirigido por Deus, ele diz que uma vez que tudo assim será desfeito, quando a gente sabe como toda a história termina, qual é o desfecho de todas as coisas, ele diz, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Agora olha o verso 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Você pode repetir isso comigo? Diga, esperando e apressando a vinda do dia de Deus.
Se puder só mais uma vez, esperando e apressando. Pastor, qual é a diferença? Bom, a espera é a expectativa que tem que haver em cada um de nós, porque tudo aquilo que Deus falou vai se cumprir. Em Jeremias 1,12 ele diz, eu, Senhor, velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Não há a menor chance de que algo que Deus tenha dito não se cumpra. Aliás, as coisas não apenas vão se cumprir porque Ele falou. O Deus que é atemporal e já conhece tudo aquilo que vai acontecer, inclusive o que Ele mesmo se propôs a executar, Ele pode falar dessas coisas também antecipadamente. Né? A gente não precisa pensar só em termos de causa e consequência, porque Ele diz que faria, vai acontecer. Ele muitas vezes já fala antes o que aos olhos e a percepção dele está feito e realizado. Mas o que me chama a atenção é que, de alguma forma, eu e você somos chamados a ser não apenas espectadores, esperando que tudo aconteça. O texto diz que nós podemos esperar, mas nós podemos apressar a vinda do dia de Deus. A pergunta é, existe um dia determinado para que o Senhor volte, para que todas as coisas de fato sejam completadas? Muitas pessoas acreditam que existe um dia e hora determinado, porque Jesus, no Evangelho de Mateus, diz, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, a não ser o Pai. Então a turma pensa, já está agendado o dia e a hora. Na verdade, o Deus presciente sabe exatamente qual será o dia e a hora. Isso não significa que Ele agendou o dia e a hora. Porque se a Bíblia diz que nós podemos apressar, não pode ser que tenha uma data que está fixa e que ela não muda. Jesus disse que os dias da vinda do Filho do Homem seriam semelhantes aos dias de Noé. Então vamos lá. Quando é que o dilúvio veio? Quando a arca estava pronta. Quando é que o Senhor volta? Quando a arca estiver pronta. E se eu e você nos apressarmos em prepará-la, nós podemos apressar o dia da vinda. Se nós nos atrasarmos em prepará-la, nós podemos viver o processo inverso. Em vez de apressar, nós podemos adiar. Então, há um entendimento do que eu e você precisamos ter sobre qual é o nosso papel. Quando falamos da vinda de Jesus, é apenas esperar? É apenas suspirar, como diz o livro do Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aliás, essa expressão maranata do aramaico, que significa Nosso Senhor vem, ela era muito usada pela igreja. E nós precisamos entender que essa expectativa da igreja não colocava a igreja como muitos se comportam hoje, ou como outros acusam quem espera a vinda de Jesus, acusam injustamente, né, como se a gente não tivesse compromisso com o trabalho. Existe uma linha de pensamento entre muitas pessoas, até porque alguns crentes deram motivo para isso, de que a coisa funciona mais ou menos assim. O crente que está falando da vinda de Jesus é porque desistiu de tudo, está esperando Deus fazer. Isso não é o conceito bíblico. Deus nunca disse que a gente deveria só esperar. Ele disse que a gente deveria apressar. Então a gente tem participação e não deveríamos ser só espectadores. Aliás, eu costumo dizer que quem realmente entende o que é a vinda do Senhor e como cooperar com Ele, normalmente diferente do que dizem, são os crentes que trabalham. O apóstolo Paulo que diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador. Ele não usava a expectativa da vinda do Senhor para sentar de forma passiva esperando. Ele diz, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Quem realmente entende, sabe que tem que interagir, ele vai apressar. A pergunta é como podemos fazer isso? Como podemos apressar a vinda do dia de Deus? Eu acredito que algumas coisas que nós precisamos entender. A própria disposição de pregar o Evangelho, né, de expandir o reino de Deus, o que só acontece por meio da pregação, levando as pessoas à conversão, é parte do processo. Mas nós precisamos entender o que é que nós precisamos fazer também no ambiente espiritual para cooperar com a vinda do Senhor. E algo que Deus tem trazido ao meu coração, eu já toquei nesse assunto apenas de uma forma superficial, como um de 3 tópicos de uma mensagem que eu preguei 1 ano e meio atrás aqui. Aliás, eu fiz uma promessa, eu tenho cumprido essa promessa. Prometi aqui à igreja 2 coisas. Falei, primeiro, vocês vão me ver jejuar como nunca viram antes. Segundo, eu vou perturbar vocês com o assunto. Né? Porque eu acredito que não diz respeito apenas à instrução,
A gente precisa provocar fé, a gente precisa provocar resposta. E, obviamente, por meio do ensino da palavra, nós podemos chegar a esse lugar de entendimento. Então, eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 5. E que a gente possa ler junto aí, a partir do verso 33 até o 35. O texto diz assim: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naqueles dias, eles vão jejuar. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Um grupo de pessoas, outros evangelhos sugerem, que foram os discípulos de João que fizeram isso. Eles vêm com um comentário: olha, tem dois times aí que estão mandando forte, intenso no jejum. Os discípulos de João, uma referência a João Batista, e os fariseus. Os fariseus, nós sabemos que eles jejuavam 2 vezes por semana. Lucas 18:2, Jesus fala de um fariseu, sobe ao templo para orar, e ele se orgulha de jejuar 2 vezes por semana. Quando era garoto e lia isso, eu achava que era só ele. Quando você vai estudar história, a tradição mostra que os fariseus jejuavam às segundas e às quintas-feiras. Então, isso era parte de um movimento coletivo. Tanto que, por conta da orientação de Jesus, quando vocês forem jejuar, não façam como os hipócritas, a Didaquê, que é o documento histórico mais antigo que nós temos em termos assim, de um catecismo de orientação aos novos na fé, orientava os crentes do primeiro século a jejuar em dias diferentes dos fariseus para não serem confundidos com eles. Então, esses cristãos eram orientados a jejuar na quarta e na sexta-feira. John Wesley, no movimento de resgate das disciplinas espirituais, de uma chamada do povo ao avivamento, ele decidiu resgatar essa orientação da Didaquê, ainda que não fosse uma determinação bíblica. Ele dizia: se os crentes faziam isso no início, nós não vamos perder nada fazendo isso. Aliás, John Wesley não ordenava ninguém ao ministério que não jejuasse toda quarta e toda sexta. Ele simplesmente dizia: eu me recuso a estabelecer no ministério ou reconhecer como um pregador alguém que não jejue esses 2 dias por semana. Então, nós temos 2 grupos que eram intensos no jejum. Eu não sei se os discípulos de João, porque era um movimento historicamente falando mais recente que dos fariseus, se eles não jejuavam ainda mais para aparecer em primeiro lugar. Mas alguém chega para Jesus e diz: ó, esses 2 times, os caras jejuam para caramba, mas seus discípulos comem e bebem. Eu lembro de um médico uma vez falando isso para minha mãe. Falou: olha, vocês crentes não fumam, não bebem, mas come. Comem, que é um negócio fora do comum e da curva. Qual o propósito de um comentário desse que fizeram a Jesus? Então você imagina alguém se dirigindo a um pai ou uma mãe, dizendo: olha, os filhos de fulano são a bênção, os filhos de Beltrano são comportados, os filhos de Cicrano conhecem limite, mas os seus. Por trás desse mais os seus, a pessoa não está só criticando o comportamento dos filhos, mas está responsabilizando os pais. E a culpa é de vocês que não se posicionam. Então, naquela cultura, atacar o discípulo já era atacar o mestre, mas fazer isso diretamente ao mestre era uma forma de responsabilizar. É o Senhor que não está ensinando eles a jejuar. E é nesse momento que Jesus dá uma resposta que, para mim, ela é clara e indiscutível, no sentido de colocar o jejum como uma prática da nova aliança. Eu vejo muita gente falando: isso é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa da lei. Mas Jesus diz: olha, os convidados para o casamento não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Dias virão em que o noivo será tirado. Do que é que Jesus está falando? Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, sempre que Jesus falou do noivo, era uma alegoria, uma referência a si mesmo. Então Jesus disse: enquanto eu estou junto, não vai rolar o jejum. Mas quando eu for tirado, eles vão jejuar. Ele garantiu isso. Isso foi uma determinação sobre a vida dos seus discípulos. Quantos discípulos de Cristo temos aqui? Então está valendo sobre você o que Jesus falou. Eles vão jejuar. Fala para alguém perto de você e fala assim: eles vão jejuar. Como se não fosse de você que você estivesse falando, Então, o Senhor Jesus garantiu que isso aconteceria. A partir de que momento? A partir do momento em que o noivo fosse tirado.
Então Jesus está dizendo, depois da minha morte e ressurreição, quando eu for assunto elevado aos céus, durante todo o tempo da minha ausência. E normalmente a gente só para pensar que a saída do noivo determina o início do jejum. Mas o que a gente não para pensar é o assunto que nós queremos discutir sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é apresentada como a vinda do noivo para o casamento. O maior evento no calendário de Deus é um casamento. E nós estamos esperando ele acontecer. É quando o noivo regressará para a igreja, a sua noiva. E nós teremos o que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro. Então Jesus está dizendo que o noivo se ausentaria e durante o tempo da sua ausência seria um tempo de jejum. Isso significa que quando ele voltar, o jejum acabou. Então o jejum não só é para agora, como ele tem prazo de validade. Vai ter uma hora que termina. Quando o Senhor voltar e nós tivermos as bodas, a Bíblia diz que vai ter mesa arrumada, que o próprio Senhor vai nos servir. Aliás, ele disse para os discípulos na última ceia, eu não beberei de novo do fruto da vide, até que de novo aquele dia no reino do meu Pai, eu volte a beber com você. Eu não sei exatamente qual vai ser essa dinâmica de comer com ele no seu regresso, porque em algum momento parece que a comida deixa de rolar. Paulo diz sobre o estômago que Deus fez para receber os alimentos, alimento para ser digerido no estômago, mas ele diz Deus vai destruir tanto um quanto o outro. Então parece que é hora de comer agora e que em algum momento nós também não vamos poder fazer isso. Mas a Bíblia está sinalizando que o jejum tem prazo de validade. O que normalmente a gente não para pensar é, será que de alguma forma há uma relação com apressar a vinda do dia de Deus e a prática do jejum? Então eu gostaria que a gente pensasse algumas coisas sobre a temática da vinda de Jesus, que é assunto para a conferência, né? E eu queria que a gente pudesse enxergar um pouco da relação que essa prática e essa disciplina espiritual tem com o que nós estamos querendo conversar. Quando falamos a respeito da vinda de Nosso Senhor, algo que nós não podemos negar é a declaração do apóstolo Pedro lá em Atos, no capítulo 3, dos versos 19 a 21. O apóstolo Pedro pregando, e diz assim, arrependam-se, pois, eu vou ler na NVI, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso, outra tradução diz de refrigério da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, outra tradução diz, envie Ele o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que, você pode repetir isso comigo? Diga até que. Até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Em outras traduções, nós lemos, é necessário que os céus o contenham, traduzindo, segurem para que ele não volte, até o tempo da restauração de todas as coisas de que Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. Quando a gente estuda escatologia, a expressão escatologia é a soma de scatos, no grego último, e logia. Eu estudo as últimas coisas. Algo que nós não podemos negar é que, independente de qual seja a cronologia dos eventos escatológicos, que cada grupo, escola teológica acredite, algo que ninguém pode negar, antes da vinda de Jesus, é necessário que aconteça primeiro a restauração daquilo que ele falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. O que Deus está querendo dizer com isso? Ele não está só dizendo que é necessário que profecias se cumpram. Elas vão se cumprir, é fato. Mas ele está falando de algo específico. Ele fala da restauração do que foi dito pela boca dos profetas. Para que haja uma restauração do que foi dito pela boca dos profetas, só tem um jeito de ser restaurado. É se essas profecias já se cumpriram primeiro. Então ele não está falando só de todas as profecias que faltam ser cumpridas, mas ele está falando de um leque menor, reduzido de profecias, que um dia já se cumpriram, mas elas terão cumprimento replicado antes que Nosso Senhor regresse. Então isso é uma lógica assim inquestionável, independente de qual seja. Aí tem o grupo lá que crê que Jesus vem antes da tribulação, que vem no meio, que vem depois. O que não pode ter é quem acredita que ele não venha, porque a Bíblia é muito clara sobre seu regresso. Não importa a escola teológica, escatológica, não dá para negar. A Bíblia diz, convém que os céus o segurem, ele vai permanecer lá, até que chegue o tempo da restauração do que Deus falou pela boca dos seus servos, os profetas. Entre as profecias que Deus já disse por boca dos seus profetas
e que terão cumprimento replicado. Nós temos uma que é indiscutível. Em Joel, no capítulo 2, no verso 28, nós vemos Deus dizendo: e acontecerá depois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Interessante que quando Joel fala isso, ele está falando de um monte de coisa que aconteceu para a sua geração. Mas quando chega no verso 28, ele diz assim: e acontecerá depois. O que significa acontecerá depois? A gente pode imaginar, Deus está apresentando alguns requisitos que têm que ser preenchidos, e como consequência do preenchimento dos requisitos, nós teremos o resultado. Mas ele também pode estar dizendo, ainda que os requisitos sejam preenchidos, não vai acontecer agora, vai acontecer depois. A pergunta é, qual das duas coisas Joel estava falando? Particularmente, eu creio que foram as duas. Tinham requisitos e tinha uma sinalização de tempo. E a Bíblia é indiscutível sobre isso. O assunto é indiscutível. Por quê? Quando você olha para os dias de Joel, Deus agiu, Deus interviu, Deus moveu. Em Joel, no capítulo 2, no verso 18, diz: o Senhor se compadeceu do seu povo. Mas quais foram os requisitos que Deus estabeleceu? Os mesmos que pavimentam a chegada de todo avivamento na Bíblia e na história. Deus sempre chama o povo ao arrependimento, à consagração, à santificação, à oração, ao jejum. Em Joel, no capítulo 2, você vê Deus dizendo no verso 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não as roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus. E aí ele fala que Deus é bondoso, é compassivo, é tardio em irar. Ele muda de ideia quanto ao mal, porque eles estavam debaixo de juízo anunciado. E aí, verso 15, ele diz: toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, não faça da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. E foi nesse ambiente que o verso 18 diz: então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Qual foi o nível de compaixão oferecido quando eles se voltaram para Deus de todo o coração, em arrependimento, santificação, consagração, oração, jejum? O verso 19 diz: o Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Verso 23, ele diz: filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Então, a nação estava em crise, havia fome, escassez de recursos, que eram originários de onde? Da desordem climática e da falta de chuva. Mas Deus diz: eu vou restaurar. Resultado, 24. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. 26. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. 27. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro. E aí chega o 28 e ele diz: e acontecerá depois, que derramarei do meu espírito. A pergunta é: isso aconteceu na geração de Joel? Não. Não há nenhum registro desse nível de derramar do Espírito Santo. E não só não há o registro de que isso não aconteceu nos dias de Joel, como em Atos no capítulo 2, no dia de Pentecostes. O apóstolo Pedro se levanta para uma multidão atônita, que não só está vendo um povo falar em línguas, mas a Bíblia diz: os ouviam falar na sua própria língua das grandezas de Deus. E esse povo está lá atônito com tudo que está acontecendo. E Pedro diz: gente, esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando. Ele diz: é 9 horas da manhã. Mesmo se fosse a turma do porre, não tinha dado tempo dele chegar nesse nível. Ele diz: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E agora nós temos um registro da Bíblia dizendo: aquilo que foi prometido lá está acontecendo aqui. E aí Pedro diz que o depois de Joel, não só Joel está dizendo, não é no nosso tempo, na nossa geração, mas Pedro está dizendo, o depois do profeta Joel cumpriu agora. Mas a pergunta é: então cumpriu e acabou? Não. Pedro levanta e ele faz uma releitura da profecia de Joel. Ele está falando pelo Espírito.
o registro do livro de Atos foi feito pelo Espírito Santo. E Joel nunca falou, acontecerá nos últimos dias. Joel disse, acontecerá depois, não é agora, é lá na frente. Pedro se levanta e na hora de citar Joel, ele cita toda a profecia de cor, ipsis literis. Mas ele começa dizendo, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O que significa últimos dias? Ele está dizendo, esse negócio cumpriu aqui, mas não para aqui. Vai cumprir de novo, antes do fim de todas as coisas. Como sabemos que, além da fala de Pedro, essa profecia foi jogada para ter um novo cumprimento no tempo do fim? Porque ela tem alguns sinais que não aconteceram no dia de Pentecostes. Em Joel, no capítulo 2, nos versos 30 e 31, a Bíblia diz, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A pergunta é, no dia de Pentecostes, o sol se transformou em trevas e a lua em sangue? Não. A Bíblia não registra nada disso. Mas o que a Bíblia diz é que por ocasião da vinda de Jesus, esses sinais vão acontecer. Mateus 24, 29, palavras do próprio Jesus. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 6, de 12 a 14. Vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. Traduzindo, o sol escureceu. E a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus cigos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. O sol se converter em trevas, a lua em sangue, são sinais que precedem a vinda de Jesus. Não aconteceram nos dias de Joel, não aconteceram no dia de Pentecostes. São sinais que foram prorrogados para o fim. Então, junto com esses sinais, um novo cumprimento, Pedro joga, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu vou derramar. Então a Bíblia está dizendo que Jesus não volta, sem que primeiro haja restauração do que foi dito por boca dos profetas. Ou seja, o que aconteceu em Pentecostes vai acontecer de novo. Me ouça com atenção. O maior derramar do Espírito Santo que essa terra jamais viu ainda está para acontecer. Pastor, porque o senhor está dizendo o maior derramar não pode ser igual? Não. Eu vou te mostrar biblicamente porque não vai ser igual e porque que vai ser mais intenso. Quando você olha para todo o discurso de Joel, qual foi a ênfase antes dele falar do derramar do Espírito Santo? Verso 23. Filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As traduções mais antigas, clássicas, dizem a chuva temporã e a serôdia. Então Deus está falando de restaurar o ciclo da chuva, todo agricultor conhecia isso. O que eram as primeiras chuvas, ou a chuva temporã? Era aquela que vinha para amolecer o solo, facilitar a semeadura da terra, para que o solo fosse arado e pudesse ser semeado. Depois vinha um período de estiagem. Então, antes da colheita, quando o tempo da colheita estava se aproximando, vinham as últimas chuvas. Qual era o propósito das últimas chuvas? Acelerar o crescimento, a maturação e a multiplicação do fruto. Então Deus está dizendo, eu vou restaurar o ciclo, porque senão vocês não vão ter o resultado disso. Depois dele falar das chuvas naturais, ele entra no verso 28 dizendo, e acontecerá depois que eu vou derramar as chuvas espirituais. Ele está estabelecendo um paralelo entre um nível de chuva e outro. E quando falamos da vinda do Senhor, já que se aguarda um grande derramar do Espírito, o que é que eu e você precisamos levar em conta? É porque a Bíblia vai amarrando esses assuntos entre si na sua revelação o tempo todo. Tiago capítulo 5, versos 7 e 8, diz assim, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Por que Tiago está pedindo paciência? Talvez a mensagem mais pregada para os crentes, desde o início da primeira geração,
era o regresso do Senhor. Por ocasião da vinda de Jesus, nós vamos ter o clímax da redenção. Então essa era a mensagem mais pregada. Agora, isso era tão intenso, e todo mundo, porque desde a primeira geração, Deus quis que a gente vivesse na iminência do seu regresso. Ele volta a qualquer momento, então vamos viver alerta, em estado de prontidão. Isso não significa desistir da vida. Assim como está preparado para a morte, não significa que você fez plano para morrer e não tem plano para viver. Mas ele dizia, tem que estar pronto. Esse povo foi tão incendiado por isso que eles começaram a ir a extremos. Se você pegar a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz, quem não trabalha, não coma, Paulo está dizendo, aliás, ele faz várias correções e diz, quanto à vinda do Senhor, a nossa reunião com Ele, isso não vai acontecer sem que primeiro tenha esse evento. Ele diz, tem gente aí no meio de vocês dizendo que Jesus já veio. E tem gente que não está querendo trabalhar, porque ele diz, ele vai voltar mesmo. Eu sou parte de uma geração que na década de 80, virando para o início de 90, eu ouvia tanto falar da vinda de Jesus, como hoje não se fala. Nossos cânticos, as pregações, as mensagens, era um negócio assim, a gente ficava o tempo todo, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu lembro dos adolescentes da igreja. A gente dizia assim, estudar para quê? Jesus está voltando. Trabalhar para quê? Jesus está voltando. O que a gente queria era casar. Então a gente dizia, Maranata, vem Jesus, mas depois do nosso casamento. Como fosse possível casar sem estudar e trabalhar. E esse tipo de mentalidade já tocou a igreja. E eles tiveram que ser repreendidos. Mas aí o tempo foi passando e eles migraram para o outro extremo, que é o que o apóstolo Pedro fala lá em 2 de Pedro, no capítulo 3. Eu li dos versos 9 ao 14, depois a gente voltou um pouco ali, os 5, 6 e 7. Mas no verso 4 ele diz que as pessoas estavam zombando da vinda do Senhor, dizendo tudo está como no início. Os pais já começaram a morrer, muitos dos apóstolos estavam indo embora, Jesus não veio, está tudo do jeito que estava antes, e alguns começaram a colocar em descrédito a mensagem da vinda do Senhor. Então eles saíram de um extremo, não vão fazer nada porque ele vem a qualquer hora, para outro extremo. Eu acho que não vem coisa nenhuma e nós somos trollados. É nesse momento que Tiago está dizendo, irmãos, sejam pacientes. Ele prometeu que volta, ele volta. Segura aí, paciência. Depois de pedir paciência, ele diz o seguinte, ainda no verso 7, eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então Tiago continua falando da vinda de Jesus. E agora ele dá um exemplo que todo mundo entende. Porque naquela época todo mundo cultivava a terra. Todo mundo tinha a horta lá de casa. Todo mundo entendia exatamente o que era a hora de plantar, o que era a hora de colher. Então ele falou, gente, vocês têm que ser pacientes. E ele está dando um exemplo da paciência que se espera de nós. O lavrador espera com paciência o precioso fruto da terra. Eles até que receba não só as primeiras, na verdade acontecem até antes da semeadura, mas até que receba as últimas chuvas. Por que ele tem que ser paciente esperar as últimas chuvas? Porque se ele colher depressa antes das últimas chuvas, ele sabota a própria colheita. Ele vai ter uma colheita bem menor do que teria. Então ele precisa ficar esperando até que venha a chuva, porque quando vier a chuva ele vai dizer, valeu a pena esperar. Então Tiago usa isso como um exemplo da nossa paciência. Mas ao mesmo tempo, eu quero dizer para você que a minha leitura da afirmação de Tiago, ele não está só falando do tipo de paciência que nós temos que ter. Ele está apresentando uma alegoria profética. Cristo é o lavrador. Nós somos o precioso fruto da terra. Por que é que ele não voltou ainda? Porque ele está exercendo a paciência do lavrador. Como que nós sabemos disso? Porque nós lemos isso em 2 de Pedro, no capítulo 3, lá no início. E como já faz um tempinho que a gente leu e eu falei um monte de coisa, eu quero voltar lá no versículo 9 de 2 de Pedro 3. E diz, o Senhor não retarda a sua promessa. Ele prometeu voltar? Sim. Ele está atrasando o cumprimento da promessa? Não. Ainda que alguns a julguem demorado. Os caras estão dizendo, por que ele não voltou? Agora, se os caras já estavam ansiosos desse jeito há 2000 anos atrás, como é que alguns de nós ficamos hoje? Ele diz, ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês. Por que ele não voltou ainda? Porque ele está exercendo paciência. Por que ele está exercendo paciência? Pelo mesmo motivo do lavrador.
Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A Bíblia está dizendo que ele não voltou ainda, porque ele está de olho na maior colheita de todos os tempos que essa terra jamais presenciou. E para que a maior colheita aconteça, ele não pode vir antes das chuvas. Quem está entendendo? Pastor, e o que isso tudo que o senhor está falando tem a ver com apressar a vinda do dia de Deus? Vamos lá. Se ele não vem antes das chuvas, e a gente de alguma forma puder cooperar para que as chuvas sejam antecipadas, isso significa que nós estamos apressando a vinda do dia de Deus. A Bíblia está dizendo que nós podemos apressar. Se dá para antecipar, dá para postecipar. É que nem quando as pessoas falam, quando chega a hora do fulano morrer, não tem nada a ser feito. Eu discordo desse fatalismo absoluto. Porque quando você olha na Bíblia, você vê pessoas, por exemplo, honra seu pai e sua mãe, você prolonga seus dias. Se tem dia certo para morrer, como é que você vai aumentar? Mas se aumenta, significa que você pode mudar a agenda. Agora, do mesmo jeito que alguns prorrogam, a Bíblia fala que outros antecipam. Então, a gente pode fazer o dia da morte chegar antes, ou a gente pode empurrar o dia da morte para depois. Quando falamos da vinda de Jesus, não é diferente. Quando ele vai voltar? Quando a arca estiver pronta. Então, nós podemos apressar o dia da vinda dele, não só trabalhando na arca, pregando o evangelho, mas se de alguma forma nós podemos participar e interferir na vinda dessas chuvas, que são o fator determinante para a maior colheita, que é o grande motivo da paciência dele, então a gente precisa entender como é que nós fazemos isso. E aí você volta lá na profecia de Joel, e você percebe que nos dias de Joel, para a parte que se cumpriu naquele dia, entre os requisitos que eram inegociáveis, Deus fala de arrependimento, santificação, de oração, está tudo lá. Mas Deus disse, vocês têm que jejuar. Volte-se a mim com jejuns. Proclamem um santo jejum. Então, tudo que Deus fez na geração de Joel, quando ele teve compaixão, não excluiu, não se limitava só ao jejum, mas não excluiu. Agora o tempo passou, parte da profecia de Joel foi empurrada lá para frente, a gente sabe que vai se cumprir no dia de Pentecoste. Quando essa hora está chegando e se aproximando, aparece um doido de pedra na nação de Israel, chamado João Batista, vivendo um estilo de vida jejuado. A Bíblia diz que ele se alimentava só de mel e gafanhotos. Pensa na dieta top. Mas ele não apenas tem um estilo de vida jejuado, ele, como o mestre tem muitos discípulos, tem que ser o primeiro a dar exemplo. Então, os discípulos de João não jejuariam tanto como é mencionado, se ele próprio não fizesse isso, além da vida jejuada que já tinha. Mas no dia que João Batista, que é chamado na Escritura de o precursor de Cristo, no dia que ele passa o bastão, no batismo de Jesus, dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Uma voz audível da parte de Deus, foi ouvida por todo mundo que estava lá. Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 3, foi nesse dia que Jesus começou o seu ministério. João entrega o bastão e Jesus pega e diz, agora é comigo. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando saiu do Jordão? A Bíblia diz, o Espírito o guiou ao deserto. E ali ele fez o quê? Jejuou 40 dias e 40 noites. Quando o tempo do novo cumprimento da profecia de Joel está para chegar, Deus começa um movimento de restauração do jejum. O derramado do Espírito não aconteceria ainda enquanto Jesus estaria na terra. Mas ele começou a dizer, quando o noivo for tirado, eles vão cair para dentro do jejum. Eles vão vir com sangue nos olhos, faca no dente, eles vão vir com tudo. E de alguma forma a restauração do ambiente do jejum cooperaria para que a segunda etapa do cumprimento da profecia de Joel se cumprisse. Quem está acompanhando? Agora, pensa comigo. Se na primeira etapa de cumprimento da profecia de Joel, isso não rolou sem jejum. Se na segunda etapa de cumprimento da profecia de Joel, isso não rolou sem jejum. A pergunta é, enquanto estamos aguardando a restauração ou o novo cumprimento do que foi dito pela boca dos profetas para que ele volte, você acha mesmo que isso vai acontecer sem jejum? E você precisamos entender que além do impacto que o jejum produz sobre nós enquanto indivíduos, na mortificação da carne, no despertar sensibilidade para com Deus,
na sensibilidade à ação do Espírito, na exposição e ativação do sobrenatural. A pergunta que a gente deveria fazer é: qual o impacto coletivo que uma grande mobilização de jejum pode produzir? E uma das coisas que Deus tem falado comigo, porque eu tenho alguns amigos que são crentes de verdade, não é que não são não, mas o cara fala assim: Subirá, nós estamos com medo, tu está ficando fanático com esse negócio. Eu falei: fanático por quê? Os caras jejum de 40 dias. Eu falei: eu não sou o único, tem um monte de gente fazendo. Aí um falou para mim: 2 por ano? Quanto você conhece? Eu falei: aí diminuiu um pouco a lista. Mas eu nunca vi uma mobilização de jejum como a que nós estamos vivendo. O jejum sempre foi parte, ao longo da história, somado à oração, sua irmã gêmea, de uma preparação para os moveres de Deus. Você sabe onde as maiores igrejas do mundo se estabeleceram e concentraram nos últimos anos, nas últimas décadas? Coreia do Sul. Eu não conheci nenhum lugar no planeta onde os crentes orassem e jejuassem, como os sul-coreanos. Em 2009 eu estava numa série de pregações no Japão, e Kelly e eu conseguimos escapar no meio de 2 semanas de agenda. Nós tiramos 2 dias, pegamos um voo, 2h30, fomos para Seul, fomos para a Coreia do Sul. Queríamos conhecer a montanha de oração da igreja do pastor Yong Cho, que era a maior igreja do mundo. Chegou a ter mais de 1 milhão de membros. Não estamos falando de uma denominação, gente. Estamos falando de uma igreja. Então, para você ter uma ideia, eles tinham um prédio para 10 mil pessoas, que não dava para nada. Eles construíram uma estrutura anexa de 6 andares, onde botavam mais 10 mil por andar para assistir o culto em circuito fechado de televisão. Hoje a gente chamaria de telão. E eles botavam 70 mil pessoas por culto. E tinha 7 cultos no domingo. Quanta gente eles conseguiam reunir? 490 mil. Os crentes velhos eram proibidos de ir na igreja para os novos poderem ir. Você consegue imaginar a logística de trânsito no dia de culto em volta da igreja? A maior parte da polícia estava lá só para mobilizar e coordenar o trânsito. Era um negócio insano. Agora, eles tinham uma montanha chamada Montanha de Oração, onde o povo assim, tirou 30 dias de férias, dava 3 dias de dízimo para Deus. Vamos lá orar e jejuar, vamos buscar Deus. Eu queria muito conhecer a Montanha de Oração. E lá fomos. Quando cheguei com o Kelly, eu já tinha ouvido história, não acreditei, não levei muito a sério. Quando chego lá, tem placas para todo lado, advertência, em coreano e inglês. Proibido jejuar mais do que 40 dias. Eu falei: o quê? Eu, na época, o máximo que eu tinha feito era 21 dias. Eu conhecia 2 ou 3 pessoas que tinham jejuado 40. E eu olhei aquilo e falei: aqui eles têm que proibir o povo. Então, quando as pessoas me perguntam: pastor, o que o senhor quer dizer com o título do seu livro, Cultura do Jejum? Eu digo: cultura do jejum é quando ele deixa de ser esporádico, ocasional, e ele se torna parte de uma prática insistente, recorrente, repetitiva, massiva e coletiva que vai se alastrando. Eu nunca vi tanta gente na nossa nação jejuar como nos últimos anos. Eu nunca vi tanta gente entrar em jejuns prolongados como nos últimos anos. Eu nunca vi tanta gente fazendo jejum intermitente, jejum parcial, jejum recorrente, uma vez por semana, como estamos vendo. Por quê? Há um movimento de Deus despertando algo que vai atrair as últimas chuvas, que por sua vez será o fator determinante para a maior colheita de almas de todos os tempos, que por sua vez será o fator determinante para que nosso Senhor regresse. A minha pergunta para você é: você quer só esperar a vinda do dia de Deus? Você quer estar só no time da expectativa? Ou você quer estar no time dos que apressam? Eu, entendendo essas verdades, eu fiz uma escolha. Falei: eu não vou ser só o time da expectativa. Uma hora ele volta. Espero que venha logo. Eu tomei a decisão, eu quero apressar, eu vou pregar o evangelho, eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo. Tudo que está ao alcance, tudo que a Bíblia orienta, para que essa arca esteja pronta. Mas existe algo a respeito das chuvas, que nós só vamos produzir com oração e com jejum. Eu creio que há uma convocação de Deus, para que não só a gente entenda um cenário que está se formando, né? Para que não só a gente perceba
que há um Senhor o tempo todo dizendo, eis que cedo venho sem demora. O tempo todo ele olha para cada geração e diz, eu quero que vocês participem, não só na expectativa, eu quero que vocês trabalhem, eu quero que vocês orem, eu quero que vocês jejuem, para que as coisas não precisem ser proteladas ou adiadas. Pastor, o senhor acha que ele vem na nossa geração? Eu não acho nada, eu acho que ele vem. Ele diz, daquele dia e hora ninguém sabe. Todo mundo que inventa esse negócio de tentar datar, está fora da determinação divina. O que eu quero não é tentar descobrir quando ele vem, é apressar isso. Não importa se vai ser na minha geração ou nas próximas, mas nós temos que apressar a vinda do dia de Deus. E a pergunta é, será que você entendemos o privilégio que é participar disso e cooperar com Deus em algo tão grande, extraordinário? Outro dia eu vi um cara todo metido porque trabalhava numa multinacional que estava em mais de 100 nações. Eu falei, grandes coisas. Eu estou envolvido no maior empreendimento do universo. Falei, só isso aí que você faz é nada perto do que eu faço. Né? Eu e você temos o privilégio de cooperar com Deus e estabelecer o reino dele na terra. E a gente simplesmente vai olhar para isso e dizer, vamos ficar indiferentes. Eu não estou dizendo que você tem que fazer os jejuns prolongados que eu estou fazendo. O que a gente tem que fazer é começar a fazer alguma coisa. Meu primeiro jejum aos 15 anos de idade foi uma refeição só. E ainda regada a refrigerante, porque eu achei que se não bebesse a glicose eu ia desmaiar. Tanto que assim, os fariseus esculhambaram a gente quando souberam do jejum. Uma refeição só, ainda regada a refrigerante, né? Porque sempre tem um fariseu para dar pitaco no jejum dos outros. Mas sabe, com o tempo eu fui descobrindo, peraí, tem gente que fica mais de uma? Tem. Dá para descobrir e fazer isso de forma inteligente? Sim, dá para fazer da forma errada. Eu já durante muito tempo eu vi muita coisa errada, não preparava para entrar no jejum, sofria desnecessário, não sabia como, né, voltar. E com o tempo você simplesmente vai desmistificando as coisas. Eu tenho uma convicção muito forte dentro de mim. E eu não quero ser o cara que corre o Brasil e o mundo falando disso e fala pouco do assunto para vocês, os da casa. Já faz 1 ano e meio da última vez que eu falei disso. Eu achei que era um bom momento da gente dar atenção. O que você pode fazer para, em vez de só esperar, você dizer para Deus, eu quero apressar o dia da vinda de Deus. Eu quero cooperar. Então existe todo um processo de santificação, de oração, de intercessão. E como eu falei, é um combo, não é uma coisa só. Então nós nem podemos achar que é só o jejum, mas nós nem podemos excluir o jejum do pacote. E eu fico pasmo quando eu vejo crentes que uma vida inteira não jejuaram, não tem plano, faz questão de aprender, e ele imagina que se ele não souber, melhor ainda. Porque assim, talvez Deus não me cobre porque eu não sabia. E para vocês, são os da casa, deu ruim para o lado de vocês. Porque não vai faltar exemplo, não vai faltar ensino, não vai faltar orientação. Nós precisamos entender. E quando você vai estudar, eu amo estudar a história dos avivamentos. Não existe avivamento que não foi precedido ou pavimentado pelo mesmo caminho. Arrependimento, santificação, oração, jejum. Isso começa a criar uma movimentação no reino espiritual. As coisas começam a mudar. E sabe, eu acredito que como Elias falou, Deus está levantando muita gente para dizer, eu ouço ruído de abundante chuva. As chuvas estão vindo. A questão é, nós vamos só esperar que elas cheguem por si, ou nós vamos apressá-las. Eu e você temos o privilégio de nos posicionar diante de Deus e dizer, nós vamos estar no time que vai apressar. Até porque eu acredito que o próprio Jesus, em Mateus 24, se você pegar lá dos versos 36, abre lá comigo. Mateus capítulo 24. Do verso 36 ao 44. Jesus diz, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está estabelecendo um paralelo. Qual o paralelo? Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado.
2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Para ser a hora em que a gente menos espera, não ache você que todo mundo vai estar percebendo, entendendo, dizer, uau, a hora está chegando. Ele falou, a maioria vai estar adormecido. Vai estar sem percepção espiritual. Por quê? Porque diz, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam, davam em casamento. Deus está dizendo que é errado comer e beber? Não. Deus está dizendo que é errado casar e dar em casamento? Não, porque isso foi ideia dele. O problema do povo nos dias de Noé não era meramente comer e beber, casar e dar em casamento. Era valorizar tanto essa dimensão de prazer natural, que não é necessariamente pecaminoso, que eles não perceberam o que Deus estava falando, fazendo, e perderam o bonde, como diriam os antigos. Jesus diz, do jeito que foi lá, será no tempo do fim. Ele diz, vai estar muita gente entretida com comida, bebida e até aquela festinha de avivamento que Deus permitiu que os casais tenham em casa. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele mostra que essa é uma área que tem que estar ativa na vida do casal cristão, casado. Vamos explicar. Ultimamente a gente tem que falar casal, casado, do jeito bíblico, que é o homem, que é a mulher, que é só com o mesmo, que não troca. Enfim, tem quase que pregar tudo de novo o que é o casamento. Mas o apóstolo Paulo diz que a única razão, ele diz, não se privem um ao outro, está falando do momento de intimidade física. A única razão para os dois dar uma pausa nisso, ele diz, é quando eles de comum acordo decidem se dedicar à oração. O que é que Paulo está dizendo? Que quando eles estão vivendo o romance, a festa, o avivamento, não pode orar? Não, ele está dizendo que aqui a oração é mediana. Mas se você quiser entrar no lugar profundo, às vezes você tem que desligar prazeres inferiores para entrar na percepção de prazeres superiores. Existe algo nos aguardando num lugar em Deus, numa dimensão, que é mais prazeroso do que qualquer outra coisa. Eu lembro de um dia que eu estava numa mesa com alguns irmãos, eu tinha pregado, a turma sentou para comer, eu já estava mais de um mês em jejum, e alguém falou, pastor, vá para o hotel. Eu falei, eu já não estou comendo, eu posso pelo menos ter comunhão com vocês. Vocês vão continuar falando de Bíblia, do mover de Deus, dos testemunhos, eu quero estar junto. Ah, tudo bem. Eu lembro que uma pessoa olhou para mim e falou, que dó de você. Eu não tive coragem de responder, mas eu pensei, que dó de você. Que acho que quem está perdendo sou eu. E eu só ficava olhando e dizendo, quem está perdendo é tu. Achando que isso aqui é tão importante, que você simplesmente não quer entrar na percepção de algo maior e mais profundo. Há uma convocação sendo feita. Eu estou feliz de ver uma mobilização de jejum nessa casa como nós nunca vimos antes. Mas eu vou dizer, isso é só o começo. Eu acho que o povo por aí vai dizer que nós estamos ficando doidos. E você é parte dos doidos. E eu queria te encorajar a se permitir ser recrutado por Deus. Para o time dos que não só vão esperar a hora que as coisas aconteçam por si, para jogar no time daqueles que vão dizer, nós vamos apressar. Nós vamos atrair isso. Você recebe essa palavra? Vamos ficar em pé. Eu queria que você pudesse fazer uma pergunta, não apenas a si mesmo, mas ao Espírito Santo. Deus, o que o Senhor espera de mim? É lógico que quem nunca jejuou deveria começar dando um passo de cada vez e não tentar pular já para o último degrau da escada. Um dia desse alguém falou, pastor, o que é a sua recomendação para quem quer jejuar 40 dias? Eu falei, primeiro, ter muito treino antes. Segundo, eu falei, eu não faço isso sem acompanhamento médico.
Terceiro, que deveria ter sido colocado em primeiro, a direção do Espírito Santo. Eu não acho que todo mundo vai ser chamado para jejuns tão prolongados, mas eu acho que muito mais gente do que nós imaginamos vai entrar nesse tipo de coisa. Alguém falou, mas depois de vários jejuns, o senhor ainda precisa do acompanhamento médico? Eu falei, preciso. Não é para proteger só a minha saúde. Eu falei, para me proteger de doido que nem vocês, que quer fazer tudo errado e pode criar situações complicadas. O maior perigo não é um jejum prolongado, é a volta. Eu tenho um pastor amigo, ele fez 21 dias na água, voltou comendo churrasco. Podia ter morrido, gente, é sério. Podia ter tido uma congestão e morrido. Então, assim, tem hora que a gente simplesmente nem entendeu a dinâmica e o funcionamento e quer dar uns pulos doidos sem saber como faz. Eu não quero que você pense em algo tão assustador. Apesar que o que a gente está tentando provar, ultimamente, é que o jejum não é algo tão impossível como a maioria das pessoas acredita. As pessoas me perguntam, pastor, o senhor tem fome? Eu digo, não tenho fome. E se tiver fome quando está jejuando, você provavelmente fez alguma coisa errada. Porque seu corpo tem um funcionamento muito curioso. A energia que movimenta seu corpo, ela vem da glicose, carboidrato que você come. Se parar de... não precisa nem jejuar, parou de comer carboidrato, vai faltar energia. Aí seu corpo vira uma chave e vai buscar uma fonte alternativa, glicogênio, que é a glicose que você comeu antes, mas não consumiu ela toda, armazenado no músculo e principalmente no fígado. Esse seu estoque acaba em no máximo 3 dias. Tem uns que acaba bem rapidinho, principalmente com exercício. Ou seja, em no máximo 3 dias, quando acabar a fonte alternativa, não está entrando glicose, não tem mais glicogênio, o corpo vira outra chave de adaptação e sobrevivência. Ele vai queimar reserva de gordura. Gordura que a gente tem armazenado no corpo é excesso de glicose, que não deu para armazenar, não consumiu, não armazenou no músculo e no fígado, porque tem um limite, vai virando gordura. Ou seja, quando você entra em cetose, que é a queima da reserva, modo de sobrevivência, sua fome vai embora. Por que vai embora? Porque você trocou um alimento externo por um interno. Seu corpo está comendo o depósito de comida que está lá e não foi usado. Então, todo dia você acorda com a sensação, estou alimentado. Quando a Bíblia diz que Jesus teve fome no final de 40 dias, isso significa o quê? A reserva de gordura chegou no fim. O que me faz acreditar que Jesus era assim, ó, fit, magrinho. O tanto que andava, alimentação saudável, uma época que não tinha poluição, não comiam nada industrializado. Porque eu já fiz 6 de 40 dias. Eu nunca tive fome. Que aqui tem reserva, meu amigo. Tá, que esse último eu terminei com 9% de gordura no corpo. Mas pastor Marcelo, que nos acompanhou, com 6. Agora, nós tivemos um que a gente estava assim, o médico monitorando ele. Não vou entregar o nome para a turma não chamar de magrelo. Mas ele terminou com 3%. Ele chegou já na última semana tendo flashes de fome. A gente estava monitorando ele de perto. Por quê? Quando a fome vem, é porque a reserva de gordura acabou, vai começar a estar de inanição, consumo tecido vivo. Aí é preocupante. Até chegar lá, você sabia qual é o recorde mundial de jejum? Está no Guinness Book de 1971. Um escocês jejuou 382 dias, mais de um ano. Tá certo, começou com mais de 200 quilos. Terminou com 83, ou seja, tinha reserva pra caramba. E eu não estou falando dessas coisas para você programar jejuar um ano. O cara, quando voltou a comer, ele nem lembrava mais o gosto da comida, mais de um ano sem comer. O que eu estou dizendo é que, humanamente falando, não é tão impossível. E se nós ainda tivermos uma direção de Deus, sabedoria, entendimento, orientação, gente, nós podemos encarar um dia, 2 dias, 3 dias. A partir do 3º dia, eu sempre digo que a pessoa tem que ter um pouco de prática e cuidado. Mas se você também aprender algumas coisas, você pode sofrer bem menos. Eu lembro de um dia, falei para o nosso finado, saudoso pastor Francisco, eu na época ainda fazia jejuns de no máximo uma semana, ele já tinha feito 30, 40 dias.
Eu lembro que eu falei, Francisco, por que o jejum tem que ser tão ruim nesses primeiros 3 dias? Dor de cabeça, irritação. Eu dizia, eu jejuo para ser santo, eu peco mais. Eu quero matar uns nos primeiros 3 dias de jejum. Eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, se já não tem a sabedoria de se alimentar direito, podia no mínimo ter a inteligência de desintoxicantes do jejum. Eu falei, como é que é? Ele falou, todo esse sofrimento que vocês passam é por causa das coisas erradas que come. Faz uma limpeza antes. O sofrimento do jejum é a limpeza do corpo. Quanto mais você sofre, mais indício. Outro dia eu falei, não, pastor, eu desisti de jejuar porque eu sofro muito. Eu digo para as pessoas, quanto mais você sofre, essa é a maior prova de que você precisa jejuar pela sua saúde, para limpar o corpo. Um dia desse eu estava com um pastor, e ele falou assim, todo mundo reclamando dos primeiros 3 dias, que é difícil. Ele falou, eu nunca passei o que vocês estão passando, nunca senti mal para jejuar. Ele falou isso, um falou impossível. Eu falei, possível, mas só tem uma explicação. Eu falei, você jejua pelo menos um dia por semana. Ele olhou para mim e falou assim, há 34 anos. Ele vai mantendo o corpo dele limpo, passando pelo processo de limpeza, desintoxicação o tempo todo. Você pode começar com jejum intermitente. Jejum intermitente, jejum interrompe, jejum interrompe. Você vai tendo janelas. Eu, por exemplo, no dia a dia, não tem nada a ver com o propósito com Deus. Eu tento me obrigar pelo menos 12 horas, de um dia para o outro, no mínimo, ficar sem comer e dar descanso para o intestino. Mas no ano passado, do dia 1º, eu contei isso, do dia 1º de janeiro até 14 de setembro. Eu não contei depois. No ano passado, eu jantei 7 vezes. Eu normalmente almoço entre meio-dia e 1, vou comer numa janela de 6 horas até 18 ou 19, depois 18 horas sem comida. Não é nem 24 horas, mas se você faz isso com frequência, seu corpo está limpo. Então, assim, eu paro de comer a qualquer hora e já não tenho dor de cabeça. Mas ainda assim tem cuidado que você pode tomar. Então você pode começar a dizer, cara, eu vou começar com 12 horas, eu vou subir depois para 14, para 16, para 18. Depois de fazer isso com uma certa frequência, eu vou tentar 24 horas. Esses dias alguém falou, pastor, o que o senhor acha do jejum de 24 horas? Eu falei, gente, não tem o que achar. Esse é o tipo de coisa que a gente tem que fazer até com mais regularidade. Os prolongados é que não. Mas à medida que a gente vai aprendendo e entendendo o que é que Deus quer, para onde Ele me chamou, e a gente consegue corresponder com aquilo que é esperado de nós, isso basta. Eu conheço gente que nunca fez jejuns prolongados, mas jejua com frequência, com regularidade. Então, assim, o como você vai atender, Jesus não definiu a periodicidade, de quanto tempo, Ele não definiu a duração do jejum e nem o tipo. Tem até jejum parcial. Significa o quê? Que você pode tirar um grupo alimentar e ficar com outro. Alguém pode fazer lá um jejum. Não, eu não estou comendo, mas eu vou tomar um caldo de legumes, não vou ficar totalmente sem nada, mas vou me privar de muita coisa. Você tem N possibilidades. O importante é que você descubra o que é que Deus quer de você. E para isso, você vai ter que, no mínimo, pensar e orar a respeito. Agora, eu sonho com esse dia, onde nós vamos ter uma mobilização sem precedentes. Eu ando por aí, pelas nações, sabe o que o povo diz para a gente? Ele diz, vocês brasileiros, são dos poucos que a gente conhece, que está almoçando já está planejando a janta. Está jantando, já está planejando a comida. Ele falou assim, vocês respiram comida, é algo emocional. Eu falei, deve ser. Porque eu achava que o resto do mundo era que nem a gente. E é frustrante ver que eles não são. Mas de repente você começa a perceber, isso não precisa ser o centro de tudo. Outro dia alguém falou, pastor, mas 2 por ano. Eu falei, eu tenho o resto da vida para comer. Eu estou dando 2 pausas maiores, eu tenho o resto do ano para comer. Pai, a tua palavra foi compartilhada e eu oro que essa conversa seja esclarecedora não só no nível da mente. Se o Senhor não vivificar a palavra, terá sido só uma aula escatológica ou talvez fisiológica sobre o jejum. E nós precisamos mais do que isso. Eu oro por um sopro de Deus nessa casa. Eu oro por um sopro de Deus na vida dessa moçada.
Eu oro por um sopro do Senhor na vida dos pastores e líderes que estão conosco aqui hoje. Eu oro por um despertamento sem precedentes para o jejum. Para que nós possamos não apenas esperar, mas apressar a vinda do dia de Deus. Eu oro pela capacidade de não nos tornarmos indiferentes, como foi nos dias de Noé. Mas pelo contrário, entrarmos no lugar de percepção, de sensibilidade ao Senhor, à sua voz, ao seu mover. Pai, nós temos gente em diferentes estágios da fé, de maturidade da vida cristã e do ministério. E não dá para nivelar todo mundo aqui. Mas eu oro que cada um consiga entender aonde o Senhor quer levá-lo. E a minha oração é que cada um, ao entender isso, possa corresponder. Que haja disposição de aprender, que haja disposição de intensificar, de crescer numa prática que talvez hoje seja ocasional ou quase nula. Nós oramos que essa história possa ser mudada. E nós oramos que o Senhor nos dê a graça de não só promover esse entendimento e prática em outros lugares, mas de viver intensamente isso como casa, como igreja local. Nós oramos em nome de Jesus. Fale com Deus por um instante. Peça ao Espírito Santo que não apenas aqui, não só agora, mas que Ele possa trabalhar esse assunto dentro de você, encontrar espaço e lugar não só de reflexão no seu coração, mas também de resposta. Oramos por dias de percepção ao teu chamado, Senhor. Clamamos por isso em nome de Jesus. Não queremos ir além e nem tentar fazer mais do que o Senhor quer, mas também não queremos ficar aquém e nem fazer menos do que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos a discernir teu chamado. Nós oramos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Estamos na segunda ministração de uma série de 3, intitulada Prosperando pela Palavra. Na semana passada, falamos a respeito do conselho que Deus deu a Josué e começamos com o primeiro de 3 aspectos. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Hoje, vamos falar sobre a segunda parte do conselho. Antes, medita nele de dia e de noite. E semana que vem, com a graça de Deus, encerramos falando a respeito da prática da palavra. Hoje a meditação, semana passada a confissão, hoje meditação. E na próxima semana falaremos sobre a prática da palavra, quando Deus diz, tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Creio que Deus tem, obviamente, um plano e um propósito para esse tempo, de nos levar a um lugar de uma paixão maior pela palavra, e essa paixão, obviamente, vai nos conduzir a um resultado. O relacionamento com a palavra vai, de fato, produzir algo nas nossas vidas. Então eu quero começar pelo texto base que está nos orientando em todas essas semanas, que é o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus diz assim: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. A palavra de Deus, obviamente, é dirigida em primeiro lugar ao próprio Josué, uma palavra pessoal. No entanto, ela revela princípios que o próprio Deus instituiu e estabeleceu. E que se Josué se utilizasse deles, fizesse bom uso deles, então ele iria prosperar e ele seria bem-sucedido. A semana passada destacamos que esse conselho de Deus não é dirigido apenas àqueles que vão pregar a palavra, não é dirigido apenas a líderes espirituais, é um conselho que serve para toda e qualquer pessoa. Temos citado outros textos da palavra de Deus que não foram dirigidos a uma única pessoa e que nos mostra que a combinação desse conselho triplo ou desse único conselho em 3 aspectos vai nos levar a ser bem-sucedidos e a prosperar.
Portanto, o tema dessa série tem sido Prosperando pela Palavra. Precisamos entender e compreender que quando Colossenses 3,16 diz habite ricamente em vós a palavra de Cristo, não está falando mera e simplesmente sobre leitura bíblica ou conhecimento. Está falando de uma saturação da palavra de Deus nas nossas vidas a tal ponto de produzir mudanças completas do lado de dentro e também do lado de fora, né? Do lado de dentro nos nossos valores, na nossa condição, do lado de fora nas circunstâncias e na forma como nós viveremos. Então dividimos essa orientação nos 3 aspectos. A confissão, não cesses de falar desse livro da lei, o que já compartilhamos na semana anterior. A meditação, medita nele de dia e de noite, que vamos compartilhar hoje. E a prática da palavra, tendo cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, que concluiremos na próxima semana. O Salmo 1 faz uma relação entre a meditação na palavra e ser bem-sucedido. E aqui, como dissemos, não é um conselho dirigido a uma única pessoa como Josué. O texto sagrado diz assim: bem-aventurado, vou ler do verso 1 ao 3 do Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero dar destaque a essa frase. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Note que o texto começa dizendo bem-aventurado é aquele. Esse aquele é um termo genérico que se aplica a toda e qualquer pessoa. Aquele que medita de dia e de noite. O texto diz, em tudo o que ele faz será bem-sucedido. Portanto, é possível prosperarmos pela palavra, não apenas por manter a confissão correta na nossa boca, mas pelo princípio da meditação. Então eu quero apresentar essa segunda mensagem da série, a mensagem de hoje, que destaca a importância da meditação, em 3 pontos distintos e complementares. No primeiro, obviamente, precisamos começar falando da necessidade de conhecimento bíblico. Embora a meditação seja algo maior do que mere simplesmente conhecer, ela requer como base e fundamento o conhecimento. Em segundo, eu quero te apresentar a palavra de Deus como uma sinalização importante e necessária para o caminho, para a jornada cristã. Em terceiro lugar, eu quero falar a respeito do poder transformador de Deus, agindo em nós por meio da sua palavra. Então vamos lá, em primeiro lugar, meditação requer conhecimento. Já citei o texto de Colossenses 3,16 e faço questão de insistir nisso, né, de bater nessa tecla. A Bíblia diz assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Então a palavra de Deus fala de eu e você estamos tão cheios, dela tão presente em nós, que ela começa a transbordar de nós para instruir outros na mesma sabedoria que ela já nos proporcionou. Em Deuteronômio, no capítulo 17, nos versículos 18 e 19, o Senhor se dirigindo a Israel no tempo da antiga aliança, logo depois, né, deles terem saído do Egito, diz, também, quando se assentar no trono do seu reino, Deus está falando de um rei futuro, ainda não existia rei sobre Israel. Mas Deus diz, quando houver, eu já estou deixando regras. Ele diz, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia dessa lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Deus estava dizendo que para que o rei pudesse guardar a palavra, exercer um relacionamento com ela, caminhar sobre ela, ele primeiro teria que praticar a leitura. Naqueles dias, não era todo mundo que podia ter uma cópia do livro da lei, o livro sagrado, as Escrituras. Então, Deus restringe isso não só aos sacerdotes que já tinham acesso, mas Deus diz, esse governante precisa de uma cópia para si.
Isso era artigo de luxo numa época onde isso era, né, feito de forma manual. No entanto, hoje, cada um de nós pode ter uma cópia do livro da lei. E assim como Deus queria que o homem que fosse reger a nação tivesse conhecimento bíblico para fazer as suas escolhas e andar e caminhar sobre ela, Deus também quer que eu e você mesmo, não regendo a nação, no mínimo possamos governar as nossas vidas a partir da palavra. No entanto, o que se pressupõe por lógica é que seja para praticar, seja para meditar, né, confessar a palavra de Deus, nós precisamos de conhecimento. Então, todo crente precisa entender a importância de ter um relacionamento com a palavra de Deus, começando pela leitura, começando pelo conhecimento, se expondo também ao ensino da palavra, momentos como esse de instrução e orientação bíblica, porque é somente em cima desse fundamento que algo poderá ser construído quando destacamos o elemento da meditação. Vale a pena dizer que o conhecimento não é mera informação, ele tem um poder extraordinário nas nossas vidas. No Velho Testamento, em Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, o Senhor diz, o meu povo perece. Outra versão diz, meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Deus não estava falando mera e simplesmente de um conhecimento, né, de álgebra, de questões técnicas, embora todas elas nos ajudem, toda a área de crescimento pode produzir, né, crescimento no conhecimento pode produzir resultado nas nossas vidas, mas Deus falava sobre o conhecimento dele, o conhecimento da sua palavra, o conhecimento dos seus princípios, porque a ausência deles na nossa vida certamente vai conduzir à ruína. Jesus sustenta uma afirmação semelhante. No Novo Testamento encontramos no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, a declaração de Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes a gente costuma dizer a verdade liberta, e não está errado dizer isso. É uma afirmação que se sustenta, mas a verdade sozinha não vai produzir nenhuma libertação, a menos que ela entre nas nossas vidas por meio do conhecimento. Jesus diz, vocês vão conhecer a verdade. Então a verdade que entrou pelo conhecimento vos libertará. Uma verdade ignorada, uma verdade desconhecida não pode fazer nada por você, por mim, por ninguém. Então pressupõe-se que para que a palavra de Deus cumpra o seu papel, nós precisamos de conhecimento. Essa é a razão pela qual temos não apenas um conselho, mais do que uma orientação, temos uma ordenança bíblica, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Todo aquele que se tornou discípulo de Cristo, todo aquele que resolveu andar com Deus, precisa entender a importância de um relacionamento com as Sagradas Escrituras. A forma como Nosso Senhor transbordava conhecimento, destilava a palavra, e Ele é o nosso referencial, mostra aquilo que se espera de nós, o que eu e você precisamos fazer. No entanto, a razão pela qual muitas pessoas não buscam o conhecimento bíblico é porque não conseguem entender o valor que a palavra de Deus tem. Na semana passada, iniciamos essa série dizendo que Deus exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Quando começamos a entender a importância que a palavra de Deus tem, não só no aspecto prático de mudar as nossas vidas, mas a maneira como Deus a trata. Se nós começamos a nos alinhar com esse valor da palavra, com esse lugar de importância, então o nosso coração será despertado para valorizá-la. E sem que haja primeiro essa valorização, dificilmente nós vamos nos dedicar a ela ou colocá-la num lugar, num patamar de importância nas nossas vidas. Eu gosto da declaração do Salmo 119, 97, que diz o seguinte, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Portanto, se vamos falar da meditação presente o tempo todo, dia e noite, todos os dias, nós precisamos entender que isso começa pela valorização da palavra de Deus. O salmista diz primeiro, quanto amo a tua lei. Ama por quê? Porque entende o valor, a importância que ela tem. E esse amor cultivado, esse relacionamento com a palavra nos leva não só à leitura, mas nos leva à reflexão, à meditação. Portanto, a única forma de praticarmos esse princípio da meditação é se tivermos o conhecimento prévio. A única forma de valorizar-se e buscar o conhecimento é se entendemos a importância que a palavra de Deus tem e nos dedicarmos de forma correta a isso. O Salmo 1, que já lemos, do verso 1 ao 3, ele diz assim, o seu prazer está na lei do Senhor.
Eu vou destacar esse elemento do verso 2 aqui. O seu prazer está na lei do Senhor. Quando a pessoa entende a importância da palavra, passa a amá-la e valorizá-la, qual o resultado? A Bíblia diz, e na sua lei medita de dia e de noite. Portanto, para que a gente possa cumprir o conselho que Deus deu a Josué, nós precisamos nos encher da palavra, conhecimento. E para que isso aconteça, precisamos valorizar, amar, ter prazer na lei do Senhor. E quanto mais compreendemos esse lugar de importância que ela tem aos olhos de Deus e deveria ter ao nosso, mais fortemente isso pode ser cultivado. Alguém diz com muita propriedade que leitura bíblica e oração são aquele tipo de práticas, de disciplinas espirituais que quanto mais você faz, mais você quer fazer. No entanto, quanto menos você as pratica, menos quer fazer. Então, muitas vezes, a minha orientação às pessoas é quando você entende que algo é importante, você precisa se dedicar a isso. Você não precisa sentir vontade de fazer aquilo, você precisa apenas fazer. E quanto mais faz, mais prazer você vai descobrir depois de uma decisão de fazer. Então, meu conselho prático dentro desse ponto, onde estamos trabalhando a ideia de que a meditação requer conhecimento, é que você decida se encher da palavra de Deus. É que você leia sempre e muito a Bíblia. Isso com certeza vai produzir um grande impacto na sua vida, na sua caminhada e na sua própria relação com Deus, no seu relacionamento com Deus. O segundo ponto que eu quero destacar é o lugar de orientação que a palavra de Deus tem sobre as nossas escolhas. Destacamos, ao introduzir a mensagem, que a palavra de Deus ela fornece sinalização para o caminho. Agora, a sinalização nos ajuda nas nossas escolhas. A responsabilidade de escolher ainda é nossa. Então, precisamos entender a palavra de Deus nessa perspectiva. Por que nos dedicamos à leitura? Nos dedicamos à leitura para que a gente possa depois caminhar para a meditação. Então, quando falamos da meditação na palavra, embora no primeiro aspecto eu destaquei aqui que precisamos começar pela leitura, eu quero deixar claro que a meditação na palavra não é mera e simplesmente a leitura, é mais do que isso. O apóstolo Paulo deu 2 conselhos a seu discípulo Timóteo. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, eu quero ler no versículo 13 o primeiro conselho e no versículo 15 o segundo. No primeiro o apóstolo diz assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. A palavra empregada no original grego aqui, traduzida para leitura, ela subentende uma leitura pública das Escrituras. Repito, naquela época não era todo mundo que tinha uma cópia do livro da lei, que podia ter a sua Bíblia em casa, andando consigo, carregando num aplicativo dentro do celular, como todo mundo tem disponível. Então, muitas vezes, o período de conhecimento da palavra eram reuniões. Os judeus, antigamente, nas sinagogas, os cristãos também faziam isso, pelo que percebemos, pela orientação de Paulo. Ele menciona em epístolas como a de Colossenses, que ela deveria ser lida para toda a igreja. Paulo menciona uma epístola desconhecida, perdida aos Laodicenses, e diz depois vocês vão trocar as epístolas e vão ler nas outras igrejas também. Então nós percebemos que havia essa leitura pública. Está falando do conhecimento. No versículo 15, ele diz assim: medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então, obviamente que a meditação na palavra vai gerar e produzir progresso. Estamos falando de ser bem-sucedido, porque o progresso, o crescimento, o desenvolvimento certamente virá disso. Mas para que possamos praticar a meditação, quero aqui fortalecer o primeiro ponto trabalhado antes. Nós temos que nos dedicar à leitura. Agora, a reflexão, a meditação, eu gosto do exemplo que as pessoas sugerem, que meditar é algo semelhante ao que a vaca faz depois de ter comido o capim, o pasto. Ela simplesmente puxa tudo aquilo que comeu e começa a ruminar, a mastigar, a processar melhor aquilo que já foi ingerido. Eu gosto desse exemplo. E algumas pessoas sugerem que até a palavra usada no Velho Testamento para meditação, ela teria esse sentido. Eu não conheço com profundidade a linguística, já ouvi esse tipo de comentário, nunca achei isso documentado, mas no mínimo eu acredito que serve como um bom exemplo. Meditar é como essa atitude de ruminar um alimento já ingerido. Então a leitura bíblica nos leva
mera e simplesmente a ingerir o alimento, mas a meditação é aquela ruminação. E há um texto na palavra de Deus que me chama a atenção desde quando eu era garoto. No Salmo 62, 11, a Bíblia diz assim: uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Uma vez eu perguntei, quando garoto, para o meu pai, o que significa isso? Deus falou uma vez, mas o salmista ouviu duas. Né? E eu lembro que naquela brincadeira meu pai olhou para mim e disse assim: isso significa que a palavra de Deus produz eco? Né? A gente riu daquilo, mas eu confesso que eu nunca cheguei a nenhum resultado, né? A nenhuma conclusão específica disso. Mas ao longo do tempo eu comecei a perceber que, diferente da leitura, diferente apenas de ouvir a palavra de Deus, a meditação, a capacidade de refletir, de mastigar aquilo, nos leva a um lugar de ouvir mais vezes a mesma coisa que foi dita. Essa questão de ouvir mais vezes é ouvir e ouvir de novo, é repassar aquilo que foi dito. Até porque dificilmente, né, alguém vai absorver um valor, adotar uma prática, tendo ouvido uma instrução uma única vez. Eu criei 2 filhos. Você não consegue colocar neles valores dando uma única instrução uma única vez na vida. Né? Há uma didática simples, seja na criação de filhos, em qualquer nível de treinamento, uma didática que envolve a necessidade de repetição, de você bater nas mesmas teclas. E a meditação, ela nos leva a esse lugar, onde aquilo que Deus disse uma vez, vai sendo ouvida várias vezes pela gente, não apenas para que se fixe no nosso coração. A orientação de Deus, é lógico que Ele espera que isso fixe na nossa mente e no coração. No livro de Deuteronômio, o Senhor orientou os pais a falar da palavra de Deus dentro de casa ou fora andando pelo caminho, quando fossem se deitar, quando se levantasse. E a ordem de Deus aos pais em Deuteronômio 6, 6 e 7 é: você vai inculcar a palavra no coração e na mente dos seus filhos. Então a repetição contínua nos ajuda não só a absorver, a compreender melhor, mas a adotar uma mudança de vida, de conduta. Então, voltando nessa ideia de que a palavra de Deus, ela orienta as nossas escolhas, nós precisamos entender o peso que a meditação e não só a leitura tem, para que possamos fazer as escolhas corretas. Um texto também que decorei desde garoto, é o Salmo 119 e 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Hoje em dia, a gente não consegue entender o peso que iluminar o caminho tinha para os antigos. A maioria de nós, né, se sai à noite, seja no quintal de casa, nas ruas, nós convivemos com ambientes iluminados. Para eles, quando a noite chegava, ninguém mais se locomovia. Né? Não havia, né, salvo uma lua cheia, um caminho talvez muito claramente sinalizado, bem traçado, pudesse ser caminhado, mas normalmente não se caminhava de noite. Jesus fala que quem anda de noite tropeça. Agora, quando as pessoas precisavam fazer isso? Muitas vezes faziam uso de uma lâmpada, de uma lamparina. Né? E isso, quando era usado para uma caminhada à noite, ela era carregada bem mais baixo e perto dos pés. Então, o salmista está dizendo que a palavra é lâmpada para os pés. Ela sinaliza o lugar onde devemos pisar. Ela nos viabiliza fazer as escolhas corretas de como vamos nos conduzir. Então, precisamos entender, antes de mais nada, que a importância de meditar na palavra para ser bem-sucedido é porque ela é a sinalização para o caminho. Ela é a orientação que Deus nos proporcionou para a jornada. Isso significa o quê? Que o conhecimento bíblico não deve ser buscado apenas para que a gente tenha informação teológica no sentido técnico. Ele deve não apenas fortalecer a nossa crença, a nossa convicção, mas também as nossas escolhas. Cada um de nós, discípulo de Jesus, deveria viver pela sua palavra. A orientação de Jesus, quando mandou que se fizesse discípulos por todo o mundo, de todas as nações, foi que eles deveriam não apenas ser batizados, mas que eles deveriam ser ensinados a guardar tudo quanto o Senhor Jesus nos orientou e nos ensinou. Em João 14, 21, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele está dizendo: se alguém me ama, quer relacionamento comigo, precisa andar na minha palavra. Então as instruções de Deus são mais do que bons conselhos, são decretos divinos nos quais eu e você precisamos nos mover. E obviamente, sem o que falamos no primeiro ponto, o conhecimento, sem a reflexão, que é a capacidade de mastigar isso no nível mais profundo, nós não teremos as ferramentas necessárias para que possamos fazer as escolhas certas.
Ao longo da Bíblia, nós vemos gente fazendo escolhas certas. E muitas vezes não vemos de maneira tão clara e explícita que eles estavam decidindo andar na palavra que eles conheciam muito bem. Mas podemos deduzir isso. Quando, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abdinego, os amigos de Daniel na Babilônia, se recusam a curvar-se diante da estátua que o rei de Babilônia levanta, certamente eles estavam sendo guiados pelo entendimento da palavra. Um dos mandamentos que haviam recebido da parte do Senhor é: só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestará culto, não farás para ti imagem de esculturas, não te curvarás diante dela, não as servirás. Então naquele momento eles entendem que se há um decreto, o decreto é inquestionável, o decreto divino é irrevogável e nós precisamos escolher andar na palavra de Deus. Talvez pela ameaça do rei, se vocês não me obedecerem, ou traduzindo, se vocês não desobedecerem a Deus, eu vou matá-los, vocês vão se dar mal. Naquele momento eles pensam, se há uma garantia de prosperar, não é obedecer o decreto do rei, é obedecer o decreto de Deus. E eles escolhem obedecer a palavra. E porque escolheram, Deus interviu. E aquela prosperidade deles ao entrar e sair da fornalha, não apenas preservando sua vida, mas o final do texto do relato termina dizendo que Deus os fez prosperar na província de Babilônia. Aquele evento, de obediência os leva a um segundo evento, a um outro advento, que é a mão de Deus os guiando a prosperar. Mas puderam tomar essa decisão. Por quê? Porque havia um conhecimento e porque eles decidiram andar naquilo que conheciam. Então precisamos entender que a informação, ela vem da leitura, do ensino bíblico, e essa é a base. Mas a meditação, pode-se dizer, ela vai construir em cima da informação. Eu gosto de dizer que a informação gera conhecimento. A meditação exercita a sabedoria. O Salmo 19:7 diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Essa expressão dá sabedoria, para mim, é o que merece ser destacado, porque conhecimento é informação. Sabedoria é o que nós fazemos com a informação que temos. Então, por exemplo, conhecimento, alguém deu esse exemplo, eu gosto muito. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não usá-lo na salada de fruta. Porque aquilo que você faz com o conhecimento que tem, as escolhas corretas de como você usa e gerencia a informação, está mais no terreno da sabedoria. Então Deus não quer que pela palavra eu e você tenhamos somente o conhecimento, a informação. O testemunho do Senhor dá sabedoria aos simples. Isso significa o quê? Ele nos orienta, Ele nos conduz nas escolhas corretas que eu e você precisamos fazer ao longo da jornada, ao longo do caminho. Então, precisamos de conhecimento bíblico, sim, mas precisamos ir além. Em cima deles, começar esse processo de reflexão, de meditação profunda. Talvez a leitura bíblica vá se resumir somente a um momento do seu dia. Mas meditação, a Bíblia diz, é algo que nós podemos fazer de dia e de noite. Porque mesmo depois de estarmos envolvidos em determinadas tarefas, nossa mente ainda pode estar recorrendo o tempo todo àquilo que nós lemos, não apenas naquele dia, mas que ao longo do caminho conhecemos. E quanto mais o tempo passa, mais nos aprofundamos da palavra, mais depósito nós temos dentro de nós para recorrer em meditação e reflexão. E essa reflexão vai nos ajudar a andar na sabedoria divina para que a gente pratique a palavra. Então, o aspecto prático desse segundo ponto é que eu e você precisamos escolher andar na palavra, obedecendo-a em tudo o que ela determina que eu e você venhamos a fazer. Essa escolha de nos relacionar com a palavra num nível mais profundo é para que afete a nossa vida, é para que ela oriente a nossa jornada. Em terceiro e último lugar, nós precisamos entender e compreender também qual é o impacto que a palavra de Deus tem, não só do lado de fora nas circunstâncias, nos fazendo prosperar, mas trabalhando primeiro do lado de dentro, no nosso íntimo. A palavra de Deus nos edifica, a palavra de Deus, ela sempre vai ministrar as nossas vidas. Nós podemos dizer que ela nos fortalece, ela fortalece o nosso íntimo. Então, eu quero destacar aqui, dentro dessa ideia do que a palavra de Deus vai fazer por nós, algumas coisas, alguns aspectos diferentes e complementares. Talvez a primeira coisa que a gente possa dizer é que a palavra de Deus conduz, a meditação na palavra de Deus conduz à renovação
da alma. Eu gosto dessa ideia, restauração da alma. O Salmo 19, 7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa é uma declaração do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento encontramos Tiago, no capítulo 1, no verso 21 da sua epístola, dizendo assim: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra salvar, no contexto da salvação espiritual que normalmente pregamos, ela normalmente, no original grego, é usada, a palavra que é usada é a palavra sotero. A palavra que foi empregada aqui é sozo. Cada vez que Jesus curava alguém e dizia, tua fé te curou, nós temos algumas traduções que dizem, tua fé te salvou. A palavra ali é sozo. Sozo da ideia de cura, da ideia de restauração, algumas vezes de livramento. E nós precisamos entender que há uma ação restauradora da palavra de Deus na nossa alma. 1 Tessalonicenses 5, 23, diz que o homem é um ser tripartido, composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. E essas 3 partes que compõem o nosso ser, são tocadas de formas distintas, em momentos distintos da caminhada cristã. Quando eu e você nos convertemos e nascemos de novo, a Bíblia diz que nosso espírito foi regenerado. Estava espiritualmente morto. Efésios 2:1 diz que Deus nos vivificou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E Ele nos deu vida, nos vivificou. Isso acontece na regeneração. Quando a Bíblia fala do novo nascimento, é uma experiência no nível do nosso espírito. Jesus explicou para Nicodemos em João 3, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Então no momento da sua conversão, seu espírito foi regenerado. Mas a palavra de Deus fala de um processo que precisa acontecer comigo, com você, com cada um de nós. Por exemplo, em Romanos no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala sobre nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Então significa que mesmo nascidos de novo, tendo nos tornado participantes da natureza de Deus, nós precisamos de uma reprogramação na nossa mente. A nossa alma envolve não apenas os pensamentos, mas ela está muito relacionada com a nossa escolha e ela também está relacionada com as nossas emoções. Alguém disse que o tripé da personalidade é exatamente isso: vontade, emoções e também a nossa razão ou o nosso intelecto. Quando a palavra de Deus fala sobre renovar a alma, ela quer afetar todas essas áreas. Nossas emoções. Muitas pessoas vêm a Cristo com as emoções feridas, machucadas. Mas eu gosto da declaração do Salmo 147:3, que o Senhor sara os quebrantados de coração, cura-lhes as feridas. Nós podemos viver restauração emocional profunda, mas isso virá pela palavra de Deus. Nessa declaração da renovação da nossa mente que encontramos em Romanos 12, podemos acrescentar a ela Efésios capítulo 4, versículo 23, dizendo que nós precisamos nos renovar no espírito da nossa mente, do nosso entendimento. Então, como essa restauração da alma, depois de um espírito já regenerado, é possível? Repito, Salmo 19, 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tiago 1:21 não fala apenas dessa restauração ou essa salvação, a cura da alma. O texto bíblico diz assim, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Eu gosto dessa ideia, a palavra em vós implantada, porque a semente da regeneração do nosso espírito foi a palavra pregada. Mas a palavra é implantada em nós, não apenas por causa daquele dia que ouvimos uma primeira pregação que provocou fé e resposta, mas por dia a dia nos enchemos da palavra, pela leitura, pelo ensino, pela orientação. Agora, ele está falando que a palavra já está implantada, já foi colocada para o lado de dentro. E isso é o conhecimento, como falamos anteriormente. Mas agora ele diz, acolha com mansidão, sem resistência, né? Baixando a guarda, se expondo. A palavra que já está dentro de você. Então, pela leitura, a informação foi colocada dentro de nós. Pela pregação e o ensino, a informação foi colocada dentro de nós. Agora, eu e você precisamos pegar esse material que foi depositado no nosso íntimo e permitir, sem resistência nenhuma, que ele seja devidamente acolhido. Esse segundo nível só é possível quando eu e você gastamos tempo meditando na palavra de Deus. Tem pessoas que leem a palavra de Deus de forma rápida, sem prestar atenção, sem se dar o trabalho de tentar entender aquilo de forma mais profunda, e muitas vezes nós percebemos o quanto a vida cristã dessas pessoas são superficiais. Eu, quando falo da meditação na palavra, gosto de distinguir que isso é diferente da mera e simples leitura.
Muitas vezes eu estou lendo a Bíblia, eu gosto de ler, né, fazer o que eu chamo de leitura corrida, colocando informação para dentro. Leio livros inteiros, leio a Bíblia de capa a capa em determinados períodos. Isso é uma parte importante, porque precisamos conhecer o que está lá. Mas eu gosto de praticar meditação. E meditação é quando eu pego, por exemplo, um texto e fico muito tempo na frente dele, eu leio, eu releio, eu oro, eu volto a ler, eu oro de novo, eu fico ali tentando conversar com o texto, entrar num lugar mais profundo. Às vezes a meditação não se baseia num único texto, às vezes ela começa a repassar várias afirmações que Deus ao longo de toda a Escritura faz pelo mesmo assunto. Esse processo de acolher com mansidão o que já foi colocado para o lado de dentro, pode produzir essa mudança e essa restauração interior. Nós precisamos, né, disso. Por quê? Por que é tão necessário não apenas ter cura e restauração para as nossas emoções, mas a renovação da nossa mente? Ao longo de anos, nós tivemos hábitos, e esses hábitos tendem a se repetir de forma inconsciente. Há poucas semanas atrás, fiz uma cirurgia para correção, né, de grau nos olhos, e essa é a razão pela qual eu estou vindo a público sem os óculos pela primeira vez em tanto tempo. Interessante que dos 11 aos 47 anos de idade eu usei óculos, foram 36 anos. Em apenas algumas semanas eu ainda não consegui me livrar de algumas práticas. O tempo todo eu vou colocar a mão no nariz para levantar o óculos que normalmente cai, né? Nos últimos anos, na hora de ler alguma coisa muito perto, eu já estava precisando levantar os óculos, coisa que começa a acontecer com a gente depois dos 40. Eu me vejo o tempo todo repetindo esses atos, tentando levantar o óculos que não está mais lá, tentando erguê-lo para a leitura, né? Vou tomar banho e me preocupo em tirar o óculos. Acordo de manhã, estou procurando aquele óculos, porque hábitos das suas práticas por muito tempo não mudam simplesmente porque alguma coisa mudou na sua vida. Você precisa agora mudar os seus hábitos e você tem que reprogramar a sua mente. Então é lógico que à medida que o tempo passa, e eu vou fortalecendo a ideia de que eu não preciso dos óculos, que eu não uso eles, eles não serão mais necessários. A palavra de Deus precisa produzir na minha e na sua vida essa mudança de hábito. Muita gente antes da conversão simplesmente estourava, explodia, falava o que queria, né? Xingava, se exaltava, falava alto, e agora nós precisamos reprogramar os nossos valores, o nosso comportamento. Aquilo que nos dedicamos a pensar precisa ser mudado. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tem pessoas que são profundamente negativas em toda a sua forma de viver. E a palavra de Deus não nos ensina a viver dessa forma. Ele está dizendo o que eu quero trazer à lembrança não é o que de ruim já aconteceu. Não é pensar nos desdobramentos de como isso pode piorar. Ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ao longo das Escrituras, vamos perceber o como essa instrução é recorrente. Por exemplo, Filipenses, capítulo 4, nos diz nos versículos 6 e 7, para a gente não viver ansioso de coisa nenhuma, para transferir isso a Deus por meio das nossas orações, formalizando quais são as nossas necessidades. Ou seja, o que a palavra de Deus está orientando é não permita que pensamentos e sentimentos ruins estejam te desgastando. Depois de falar disso, no versículo 8, o seguinte, a orientação bíblica é a seguinte, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, se a palavra de Deus está orientando o que deve ocupar o pensamento e faz uma seleção das virtudes que deveriam estar presentes na nossa forma de pensar, isso significa que elas não são automáticas. Se a gente, só porque nasceu de novo, passasse a pensar desse jeito, não precisaria ter uma instrução a respeito disso. Mas porque mesmo depois de convertidos, temos uma inclinação a pensar em coisas que não são boas como essa, Deus começa a nos direcionar, dizendo o que é que deve ocupar o nosso pensamento. É por isso que eu e você precisamos nos encher da palavra de Deus. Semana passada falamos do princípio, né, que Jesus apresenta para que a gente possa ter a confissão, a palavra na nossa boca. Ela primeiro tem que estar no coração, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Novamente, quando falamos da meditação, precisamos ter o bom depósito da palavra de Deus em nós. E essa reflexão contínua na palavra de Deus vai nos ajudar a entrar nesse lugar de renovação da mente, de restauração da alma, de um fortalecimento interior. Eu acredito que a meditação também
ela vai ajudar a transferir a informação que absorvemos, muitas vezes só no nível da nossa mente. Ela vai ajudar a transferir isso para o coração, para o nosso íntimo. Veja o que diz Provérbios, capítulo 2, versículo 10. Porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Aqui Deus está falando de um nível onde a informação para de ficar só na mente. Ela começa a descer para o coração. Ela começa a afetar a nossa alma, nossa vontade, a capacidade de escolha, nossas emoções. E também eu e você precisamos entender a nossa forma de pensar. A meditação na palavra de Deus, e não apenas a leitura, é que pode produzir essa mudança interior. Falei no início que a única coisa que vai fazer eu e você nos dedicar à leitura, que é o primeiro passo, para depois nos dedicarmos ao segundo, seja a confissão ou a meditação, ou o que falaremos semana que vem, a prática da palavra. Tudo isso só pode acontecer se nós nos dedicarmos ao conhecimento e nos enchemos da palavra. Mas também, já afirmamos, só faremos isso se entendemos a importância dela. Se entendemos o lugar de importância aos olhos de Deus, a importância que tem na nossa palavra. Então, quando eu falo dos resultados que vai produzir no nosso íntimo, eu acredito que isso é uma espécie de ciclo que se fecha e tem que empurrar a gente de novo para esse lugar de valorizar a palavra, para nos enchermos dela, para que então ela continue trabalhando nas nossas vidas. Uma verdade que nós precisamos falar, quando destacamos que a palavra de Deus tem esse poder de fortalecer o nosso íntimo, é que ela é alimento para o nosso espírito. Em Mateus, no capítulo 4 e no versículo 4, o Senhor Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E diz que assim como o nosso corpo precisa de alimento natural, né? Assim como o nosso corpo precisa de um alimento físico para a sua subsistência, nosso espírito também precisa de alimento espiritual, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, além de fortalecer o meu e o seu espírito, no meu e no seu espírito, também de uma forma específica, a palavra de Deus vai fortalecer a fé. Portanto, é justo dizer que a palavra de Deus não é só alimento para o espírito, mas também é alimento da fé. Em Romanos 10, 17, nós lemos que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então ela tem a capacidade de despertar, de provocar e de alimentar a fé. Em 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 6, o apóstolo orientando o seu discípulo diz: você será nutrido. Outra versão diz: você será alimentado pelas palavras de fé. Então, a palavra de Deus tem o poder e a capacidade de produzir esse fortalecimento para o nosso espírito, esse fortalecimento para a nossa fé. Muitas vezes nós lemos ao longo das Escrituras gente que em momentos de dificuldade, em vez de se curvar diante das circunstâncias, prevaleceu sobre as circunstâncias. Normalmente quem se conduzia dessa forma era gente que tinha um relacionamento forte com a palavra de Deus. Paulo e Silas estão presos em Filipos, foram açoitados, estão com os pés pendurados no tronco. E a Bíblia diz que perto da meia-noite não dormiam e não deixavam ninguém dormir. Oravam, cantavam louvores. Por quê? Porque a palavra de Deus dentro deles os movia, os fortalecia. Então as circunstâncias não tinham o poder de enfraquecê-los, porque o espírito deles estava fortalecido. Nós precisamos entender a importância de nos encher desse alimento. Por quê? Quando enfrentarmos momentos difíceis, é o entendimento da palavra de Deus, de quem Deus é. É o conhecimento das coisas que Deus já tem feito, conhecimento pela sua palavra, do que Ele já tem feito ao longo da história. É a lembrança dessas coisas que pode nos ajudar, né, a não nos curvar diante dessas coisas. Então, Salmo 143, verso 5 diz: lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os seus feitos e medito nas obras de tuas mãos. Nós temos na Bíblia tantos relatos da intervenção de Deus. Não é apenas para que a gente saiba o que Deus um dia na história fez. É que ao nos recordarmos do que Ele fez, isso nos fortalece para acreditar que Ele seguirá fazendo, uma vez que Ele é o mesmo, que Deus não muda, que nele não há sombra nem mudança de variação. Uma vez que a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje o será para todo sempre, cada vez que recordamos o que Ele fez. É por isso que você vai ver, por exemplo, nos Salmos, quantas vezes eles nos cânticos, né, no momento de louvor e adoração, eles falavam do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que fez grandes sinais diante do seu povo. Porque quando nós meditamos naquilo que Deus fez, nós conseguimos resgatar a ideia e o entendimento de que o que estamos enfrentando pode ter a ação de Deus novamente. A palavra de Deus vai nos fortalecer para enfrentar todo e qualquer tipo de situação. Então,
Precisamos nos encher dela e precisamos gastar tempo meditando e processando. Eu termino esse terceiro e último ponto com um conselho muito prático, uma aplicação muito específica. Deixe-se ser aperfeiçoado pela palavra de Deus. Decida que você vai crescer nela. Eu olho para as Escrituras e uma das coisas que mais me empolga ao longo de toda a minha caminhada e relacionamento com Deus, quando diz respeito a por que ler a Bíblia. Eu lembro de uma ocasião que a pessoa falou: pastor, o senhor decidiu estudar a Bíblia por causa do seu chamado, porque o senhor tinha que pregar para os outros? Eu disse: não. Eu decidi ler a Bíblia antes de entender o meu chamado para pregar para os outros. Eu decidi ler porque eu queria viver, porque eu queria ser mudado e aperfeiçoado pela palavra de Deus. E quanto mais eu via o resultado da palavra na minha vida, mais empolgado eu ficava para repartir com outros aquilo que era funcional, que era prático na minha própria vida. Então, eu quero citar aqui a declaração do apóstolo Paulo a Timóteo, em 2ª epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 16 e 17. Ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus, algumas traduções dizem que o homem de Deus, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, essa palavra perfeito significa maduro, completo, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, para que sejamos maduros, completos, perfeitos e perfeitamente capacitados para toda boa obra, que não é apenas servir pessoas necessitadas em todos os níveis de necessidade, mas andar nas práticas cristãs, nós precisamos da palavra de Deus. Ela tem um poder aperfeiçoador. Ela não apenas vai nos fortalecer para suportar provas, ela vai nos preparar para fazer as escolhas corretas, ela vai nos ajudar a andar de forma que honre a Deus. Então eu concluo destacando a importância da meditação para que você prospere, para que você seja bem-sucedido, para que você viva o plano e o propósito de Deus. Falei na primeira semana e repito aqui, com a ideia de prosperidade. Não estamos limitando isso ao aspecto físico e material apenas, embora também podemos esperar resultado nessa área. E não estamos falando de riqueza, estamos falando de ser bem-sucedidos. No Salmo 104, 34, nós descobrimos que a meditação correta, ela agrada a Deus. O salmista diz: seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Tem gente que fica o tempo todo meditando, refletindo, pensando só naquilo que não presta, né? Seja escolhas erradas, seja a forma como processamos problemas, né? Como muitas vezes deduzimos ou aceitamos aquelas mensagens malignas: Deus não está com você, se te amasse não teria te abandonado. Quando eu e você começamos a pensar corretamente, isso agrada a Deus. Agrada a Deus não porque Ele não quer ser julgado aqui, entre aspas, por nós, mas porque Ele sabe que é isso que vai nos libertar, Ele sabe que é isso que vai nos transformar, Ele sabe que é isso que vai produzir alinhamento na nossa vida, que é o que Ele mais deseja para nós. Então precisamos tomar essa decisão de praticar o princípio, a instrução divina da meditação na palavra. Começando, é óbvio, do conhecimento, que vem pela leitura, a exposição, o ensino, mas não parando nele, ruminando isso de dia e de noite, de dia e de noite. Então, ao seguir o conselho de Deus, também teremos seus resultados. Seremos bem-sucedidos em todas as coisas. Iremos prosperar em todas as coisas. Tem muito crente orando e pedindo a Deus para ser bem-sucedido e para prosperar, sem obedecer à orientação que Ele deu. Você não vai ser bem-sucedido apenas porque de vez em quando clamou por isso. Você precisa entender e praticar aquilo que Deus te propôs. Então, para que prosperemos pela palavra, ela precisa estar na nossa boca o tempo todo. Não pode se apartar da nossa boca uma boa confissão. Ela precisa ocupar um lugar na nossa meditação o tempo todo, noite e dia. E como falaremos na semana que vem, ela precisa ser praticada. Tudo isso requer conhecimento. A primeira decisão que você precisa tomar: eu vou gastar mais tempo com a palavra de Deus. Eu vou ler o livro da lei todos os dias da minha vida para que eu aprenda a temer ao Senhor. Mencionei semana passada que o primeiro versículo que minha mãe me fez decorar aos 4 anos de idade foi o Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela orienta as nossas escolhas e ela precisa ser, como falaremos semana que vem, obedecida. Que o Senhor te dê graça de entender não apenas o caminho que foi proposto, mas a importância
o entendimento da importância do que é seguir esse trilho divino é que vai te ajudar a tomar a decisão. Que o Senhor te abençoe, que o seu amor, a sua paixão pela palavra cresça. Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que receberam a tua palavra. Eu clamo mais uma vez a aplicação personalizada do teu Espírito. Apresentamos os princípios de uma forma generalizada, mas só o Senhor pode fazer aquela aplicação pessoal. E nós clamamos por isso. Nós oramos pela manifestação da graça do Senhor, pela ação e a unção do teu Espírito Santo, ajudando cada um dos nossos irmãos e irmãs a não apenas entenderem o que está sendo apresentado, mas a transferirem isso para um lugar prático na sua vida. Oramos que por meio de entenderem e colocarem em prática os teus conselhos, os teus princípios, que eles vivam também a prosperidade, o sucesso dessa caminhada cristã que o Senhor intencionou desde o início. Oramos por um tempo onde o nosso coração seja despertado para voltar à tua palavra. Como o Senhor falou por boca do profeta Amós, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Oramos por dias de despertamento no coração dos nossos irmãos e irmãs para a tua palavra, fome de ouvir a tua palavra, um anseio por entrar não apenas na leitura, nesse momento de aprendizado, ouvindo o ensino da tua palavra, mas construindo através disso uma plataforma que os ajudará a confessar, a meditar, a praticar a tua palavra e andando nela, saturado dela, com ela habitando ricamente em nós, nós viveremos a plenitude do teu propósito. Que o teu Espírito gere despertamento espiritual. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.